Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que dá para consumir cálcio suficiente, ter ossos fortes, mesmo tendo intolerância à lactose? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e hoje eu vou te mostrar 7 alimentos ricos em cálcio que não contêm lactose. Então, o primeiro grupo de alimentos são os vegetais verdes escuros. Então, a gente tem o brócolis, a couve, o coentro, o caruru, que é uma planta alimentícia não convencional. Aí a gente consegue usar ali eles refogados, dá para usar também em sopa, dá para usar em tortas, muffins, dá para fazer suco verde também com a couve, por exemplo, fica bem gostoso. E o segundo grupo de alimentos são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico. E aí é muito interessante porque além de ter cálcio, vai ter também proteína vegetal e também tem bastante fibra. Então, dá bastante saciedade. E dá pra gente usar de várias formas. Então a gente consegue usar ali cozido na própria comida mesmo, né? Então comer arroz com feijão, com grão de bico ou com lentilha. Mas também dá pra fazer preparações com esses alimentos. Então, por exemplo, dá pra preparar o hummus, que é aquela pastinha de grão de bico, fica muito gostoso. Dá pra fazer pães. Então o pão você pode utilizar, por exemplo, farinha de grão de bico ou a farinha de feijão. Dá pra fazer hambúrguer, e o hambúrguer dá certo dos três, tá? Tanto de feijão, lentilha ou grão de bico. Dá pra fazer alguns bolinhos também, então com grão de bico, bolinho de lentilha, né, que fica como se fosse uma almôndega de lentilha. Também dá pra usar em formas de panqueca, então também usando ali a farinha de grão de bico e fazendo uma panqueca, colocando ali o ovo, a farinha de grão de bico e colocar na frigideira. Também uma outra forma é fazer quiche, então dá pra fazer massa do quiche com um grão de bico, por exemplo, tá? Eu tô dando o exemplo mais do grão de bico, que é o que eu mais tenho hábito de utilizar. Então eu não conheço ali como que ficaria um quiche, por exemplo, com a lentilha, eu não sei se daria certo. E uma outra coisa que eu já fiz também, a receita e tem aqui no canal, é um salgadinho de grão de bico. Então a gente coloca ele no forno e ele fica bem crocante, dá pra fazer vários temperos, colocar pimenta do reino, páprica, fica bem gostoso. Um detalhe importante também é que as leguminosas, elas contêm fitatos, que são antinutrientes, tá? Então é como se fosse uma proteção ali das leguminosas, mas acaba atrapalhando a absorção de alguns nutrientes e também é o que faz a gente ter muitos gases ali quando consome esses alimentos, tá? Então o ideal para minimizar isso é deixar de molho. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, mas eu falo que no mínimo ali por 8 horas. E aí a gente pode deixar de molho com a água, que tem que cobrir bastante ali, porque ele vai absorver essa água, então meio que dobra de volume, né? E aí acrescentar, eu coloco vinagre de maçã, ou poderia ser limão também, umas gotinhas ali. O ideal é ir trocando essa água ali umas 2, 3 vezes, tá? Eu acabo não trocando porque eu coloco à noite e aí eu deixo até o outro dia. Então, como eu tô dormindo, eu acabo não fazendo essa troca da água. Também dá certo. O terceiro grupo são as sementes. Então, a linhaça e o gergelim tem bastante cálcio. O gergelim é um dos alimentos que mais tem. O ideal é que a gente triture essas sementes para conseguir absorver os nutrientes, tá? Tanto o cálcio, o zinco, os outros nutrientes que tem ali nessas sementes. E apesar de ter muito cálcio, tem que usar com moderação, tá? Porque tem muita caloria nas duas sementes. Então a gente não pode utilizar, por exemplo, 100 gramas de gergelim ali no dia. Seria muita caloria. E eu gosto de usar acrescentando nas preparações, tá? Então, um exemplo, eu vou fazer uma panqueca de aveia, eu acrescento ali na massa. Eu vou fazer um bolo, eu acrescento também na massa. Uma torta. Dá para consumir também com iogurte vegetal, então iogurte de coco e acrescentar também ali no meio. O gergelim dá para fazer o gersal, que é o sal de gergelim, tá? Que é misturar um pouquinho do gergelim com sal. É bom até para quem tem pressão alta, né? Porque acaba utilizando menos sal e fica saboroso também. Uma outra ideia para usar o gergelim é o tahine, que é aquela pastinha do gergelim. Acaba tendo bastante cálcio também. Mas lembra, usar no máximo uma colher de sopa ali por dia, porque senão vai subir muito as calorias do dia. O quarto grupo dos alimentos ricos em cálcio são as oleaginosas. Então as amêndoas e a castanha do Pará têm bastante cálcio, mas lembra, tem bastante gordura também, então tem que consumir com moderação. Então vamos supor, se vai usar para fazer um bolo ou uma torta ou um pão que vai essas farinhas, tem que comer um pedaço menor. Uma das formas de utilizar também é fazendo leite vegetal, então dá para usar tanto amêndoas quanto a castanha do Pará para fazer o leite. Tem alguns queijos veganos também que são feitos ali da amêndoas ou da castanha do Pará. Dá pra fazer também brownie e aí dá pra fazer assim, colocando os pedacinhos picados no meio ou usando a farinha da amêndoas ou farinha de castanha do Pará, tá? Dá pra fazer cookies também. Eu tenho várias receitas que eu vou até deixar aqui na descrição pra vocês, porque eu uso bastante ali as castanhas. Dá pra fazer também granola e barrinha de cereal. Também tem a receita que eu vou deixar aqui pra vocês.
E a forma mais simples é comer puro mesmo, né? Ou acrescentar, por exemplo, no iogurte de coco, né? Que é um iogurte vegano, ali não vai ter lactose também. Ou até consumir com fruta ali, então colocar banana e por cima colocar umas castanhas picadas. Ou também colocar ali na salada. Então, por exemplo, tem amêndoas laminadas, aí pode jogar ali por cima da salada que dá aquela crocância também. O quinto alimento é o amaranto. Ele é um pseudo cereal, então ele é utilizado parecido ali com cereais, né? Então parecido com arroz. Tanto que os grãos dá pra gente cozinhar e comer como se fosse o arroz. Ou até misturar ele no arroz, então fazer um pouquinho de arroz cozido junto com o amaranto. Outra forma de utilizar também é o amaranto em flocos. Ele fica bem parecido com a aveia, tanto de nutrientes é parecido com a aveia, e também eu acho de gosto e aparência também parecido ali com a aveia, tá? Então em flocos dá pra gente colocar ali em cima das frutas, usar numa massa de panqueca. Então, por exemplo, fazer panqueca um pouquinho de aveia, um pouquinho de amaranto, misturar os dois ali na massa. Ou dá para acrescentar também em bolos, tortas, mingau também dá para utilizar. E o sexto alimento é o tofu. Para quem não conhece, ele é feito da soja, então ele acaba tendo tanto cálcio, mas também tem proteínas vegetais e também acaba tendo bastante fibra. E aí tem várias formas de usar ele, então eu gosto bastante porque eu acho bem versátil. E aí eu uso bastante em várias receitas. Então, uma das formas é usar o tofu grelhado e também tem vários tipos de tofu. Então, tem o tofu macio, o tofu firme. Para fazer o grelhado, é legal, por exemplo, o tofu firme, tá? Tem também, não sei se vocês têm o hábito de consumir, sabe o misoshiro, que é aquela sopinha japonesa que tem em restaurante japonês, né? Acaba utilizando ali o tofu na preparação. Então dá pra gente acrescentar também o tofu em sopas. E aí o tofu dá pra usar também em forma de maionese ou de patê, tá? Eu faço muito patezinho ali, aí é só triturar, por exemplo, o tofu macio com um pouquinho de alho, sal, pimenta do reino, é uma forma que fica bem gostoso. E se vocês forem acrescentando alguns temperinhos verdes, ele fica parecendo uma maionese. Por isso que eu falei que é maionese ou patê, tá? Então um exemplo é colocar bastante manjericão, ele fica com a cara de maionese. Dá pra usar também ali de recheio de panqueca, de torta, de quiche, né? Dá pra fazer também um hambúrguer ali com a soja, né? Como o tofu vem da soja, dá pra fazer também essa forma de hambúrguer. Uma outra forma que fica parecido com ovo mexido é o tofu mexido, que é basicamente você amassar ele com um garfo ali, o tofu macio mesmo. E aí você temperar ali com um pouquinho de sal, pimenta do reino e o açafrão, porque aí ele vai dar a cara do ovo mexido. E colocar um pouquinho de azeite ali e coloca na frigideira. Além disso, também, o tofu pode ser utilizado ali como se fosse um substituto dos queijos. Então também dá para fazer, por exemplo, o requeijão de tofu. E o sétimo grupo são os peixes. Então a gente tem a sardinha e a manjuba, que são ricas em cálcio. E aí dá pra gente usar ali cozida, então fazer, por exemplo, escabeche ali de sardinha. Ou dá para fazer também assada. E é interessante também colocar de recheio de torta, por exemplo, ou de panqueca. E eu vou deixar também uma dica final para vocês, porque eu sei que para quem é intolerante à lactose tem muito essa preocupação do cálcio, mas não é só a gente consumir o cálcio, tá? A gente tem que ter também bons níveis de vitamina D, porque se a gente tá com a vitamina D baixa, a gente absorve muito menos cálcio. Então, sempre é importante avaliar ali nos exames como que tá os níveis, e também a gente precisa de outros nutrientes para ter os ossos fortes, tá? Então a gente precisa também de vitamina K, de magnésio, a gente tem que direcionar esse cálcio para o osso também. E você, costuma consumir algum desses alimentos no dia a dia? Me conta aqui nos comentários. E se você tem um diagnóstico de intolerância à lactose e não sabe por onde começar, eu posso te ajudar. Então, o meu acompanhamento nutricional, ele é personalizado ali para sua rotina. Então, eu gosto de entender ali quanto tempo que cada um tem para preparar as refeições, se dá para levar para o trabalho ou não. Então, eu entendo tudo isso, a pessoa trabalha viajando, enfim, para poder adaptar aquilo que funciona. Além disso, eu gosto de deixar refeições práticas. Então, não adianta eu colocar receitas que demoram muito tempo para preparar, se a pessoa não vai ter esse tempo e vai acabar não conseguindo fazer. Além disso, eu gosto muito de trabalhar a parte do equilíbrio. Então, de deixar alguns alimentos que as pessoas gostam, que não são tão saudáveis, mas aí deixar eles com equilíbrio, né? Então eu vou ensinar quanto e quando comer esses alimentos, porque assim a gente consegue manter uma alimentação pro resto da vida. Mesmo em casos de intolerância ou alergias, eu consigo, por exemplo, deixar um doce sem lactose, uma pizza sem lactose. Então tem algumas alternativas que a gente consegue adaptar. Além disso, você também tem um acompanhamento diário bem próximo para tirar todas as dúvidas e dificuldades que vão surgindo. Então os pacientes me mandam sempre mensagem ali no WhatsApp ou no chat do aplicativo, e aí é todo tipo de dúvida. Então desde rótulo, às vezes viu um produto no mercado, não sabe se é saudável, se pode consumir ou até a quantidade. Aí eu vou lá e explico, né? Avalio ali o rótulo junto com o paciente.
Outra coisa também, às vezes, é incluir alguma receita. Então, tem muito paciente que me manda alguma receita que viu na internet, gostou e quer que eu inclua no plano alimentar. Ou às vezes enjoou de alguma coisa, ou não está conseguindo cumprir alguma meta. Então, todo tipo de ajuda ali nesse acompanhamento, eu vou dando esse suporte. E também os pacientes conseguem postar tudo que está comendo ali no aplicativo. Então, dá para postar foto do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar. E aí eu vou fazendo sempre os comentários. Porque às vezes a gente erra na quantidade. Então, às vezes eu coloquei lá um exemplo, 4 colheres de sopa ali de arroz. E a pessoa encheu muito a colher de arroz, e aí ficou uma quantidade a mais. Ou muito carboidrato, ou tá faltando algum nutriente. Então, eu sempre vou orientando também. Uma outra coisa que eu trabalho também no meu acompanhamento é a parte de estratégias comportamentais, para a gente lidar ali com aqueles sabotadores, que são as coisas que impedem de chegar no nosso objetivo, né? Então, seja a questão de ansiedade, da correria, enfim, aí eu vou sempre aplicando um exercício e criando estratégias ali com os pacientes, para quando surgir esses momentos, saber como lidar, né, nessas situações também. E eu defino pequenas metas junto com cada paciente, então eu costumo definir ali 4 metas por mês, pra gente trabalhar cada hora um hábito e ver que tá caminhando, né, e não ficar com aquele foco só no objetivo final, que a gente tem que mudar várias coisas ali na alimentação, às vezes é incluir mais fibras, mais proteínas, reduzir o doce, enfim, então são várias metas que eu vou combinando com os pacientes. E se você quer saber os tipos de acompanhamento nutricional que eu tenho, é só clicar ali no link da bio, que tem o número do meu WhatsApp, ou para quem tá no YouTube, tem também na descrição os meus contatos.